Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe imensamente a sua vida. Com muito favor, que Ele conceda o que deseja o seu coração, que você viva os sonhos do Senhor para a sua vida, o que você tem sonhado, esperado. Sim, continue crendo porque você vai tocar. Um momento é só um momento. Há um tempo determinado para tudo. Passa. Ah, como passa! O tempo passa e ninguém pode segurar o tempo. E quando uma pessoa entende isso bem, ela aproveita cada minuto. Como a Bíblia fala, aproveitem ao máximo cada oportunidade. Por quê? Porque a gente sabe que passa. Então, nós precisamos aproveitar cada oportunidade para plantar a boa semente. Porque quando você sabe a semente que você tem lançado no solo da sua vida, meu querido, você sabe muito bem que você não vai colher uma coisa diferente daquela que você plantou. Então não adianta Satanás sapatear e tentar convencer você de que não vai acontecer, de que você não vai ter aquela colheita. Você sabe que vai. Quando plantou a coisa ruim, teve a colheita ruim. Agora que está plantando a coisa boa, não vai ter uma colheita boa? É óbvio que vai ter uma grande colheita. Você tem plantado no Senhor? Tem plantado a boa semente? Perseverantemente? Espera pelo melhor. Espera pelo melhor. Porque eu bem sei os pensamentos que penso a teu respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E eu tenho certeza que você espera dias gloriosos, não é? E é o que você terá. Espere o melhor de Deus e você terá. Faça orações do tamanho de Deus. Não olhe para a direita, nem para a esquerda, nem para trás. Deixem o que se foi. Eis que estou fazendo uma coisa nova. E ela já está surgindo. Eis que faço novas todas as coisas. Ei, Deus tem novidades para você. Então, continue seguindo em frente, olhando para o alto, para o autor e consumador da nossa fé. Se livre dos embaraços, de qualquer coisa que queira embaraçar sua vida. Se livra e continue seguindo em frente com confiança. Confiança. Porque hoje você pode estar igual Pedro aqui, que eu vou ler para você. Aprisionado. E assim, com as piores previsões, sentenciado, mas Deus tem livramento para você. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. É a oração. Não tem porque não pede. Tem gente que não tem porque não pede. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que você nem tem noção. Peça. Pedi e dar-se-vos-á, buscar encontrareis. Aquele que pede, recebe, que busca, encontra, que bate, a porta é aberta. Pedir é ser ativo. Então peça. Peça. Tenha uma fé ativa, viva, nunca passiva, acomodada.
Não. Aqui, ó. Herodes tinha sentenciado o Pedro à morte. Os judeus estavam esperando ansiosamente para vê-lo executado. E, às vezes, é exatamente isso que está acontecendo, né? Tem perseguição, tem injustiça, tem pressão, opressão. Mas olha aqui uma pessoa que sabia o que vinha plantando. Ó atitude de quem sabe em quem tem crido. Paulo disse isso, eu sei em quem tenho crido. Eu sei. Pedro, então, ficou detido na prisão. Está na prisão, mas a igreja orava intensamente por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com duas algemas. E sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Nossa, você vai ver que aparatos, soldados e assim, tanta segurança por causa de um homem pregador do evangelho. Repentinamente, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Então estava escuro. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou, o anjo que o acordou. Depressa, levante-se. Ah, como eu gosto disso. Depressa, levante-se. Vamos, levante-se depressa, disse ele. Então, as algemas caíram dos punhos de Pedro. Está vendo? Escuta, quando Deus quer livrar uma pessoa, livra. Você pode estar aí, ó, algemado, uma situação que dificílima pode estar aprisionando você. Algo como algemas pode estar aí aprisionando você, mas está aqui, ó. Quando Deus põe a mão, elas se soltam e elas simplesmente caem, ó. As algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. Quer dizer, você vai sair daqui para não voltar para cá. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e siga-me. E saindo Pedro, seguiu. Eu fico encantada. Você vê que o anjo deu, ó, tá vendo os detalhes? Deus trabalha com riqueza de detalhes. O anjo acordou e deu os detalhes. Pedro, ó, se vista, calce, põe a capa. Por isso nós temos que estar atentos ao que Deus está falando. Ele não nos manda fazer uma coisa sem propósito. Tinha chegado a hora dele sair dali e os inimigos seriam envergonhados. O que pretendiam fazer ia cair por terra. Já estava, né? O Senhor estava dando o livramento. Resposta de oração. Você tem orado por algo? Então sua resposta chegou. Isso não é forte? E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real. O negócio era tão sobrenatural que ele não percebeu até então que ele não estava tendo uma visão. Ele estava vivendo aquilo de verdade, literalmente. E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Meu Deus, é forte demais. Passaram a primeira e a segunda entrada. Tá vendo? Quando Deus dá uma ordem, algemas caem, os soldados estão dormindo, ninguém vê. Passam a primeira, a segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Quando Deus abre uma porta, quem é que pode fechar?
Que tranca, ele arrebenta trancas de ferro, portas de bronze. Nada fica do mesmo jeito quando Deus coloca a mão. Meu Senhor. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e, de repente, o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Deus o livrou das mãos do homem mais poderoso e de tudo que os seus inimigos esperavam. Esperavam ver a derrota dele, a execução dele. Mas o Senhor chegou a tempo. Deus sempre chega a tempo de nos livrar, de nos guardar, de nos defender. Parecia que a vida de Pedro já estava definida, que ele já estava, realmente foi sentenciado à morte, acabou. Às vezes parece, tudo leva a crer que já está definido, que vai ficar daquele jeito mesmo, que dali você não sai. Mas sai. O Senhor chega na hora. Quando parece que tudo acabou, o Senhor chega na hora. Mas sabe o que me chama a atenção? É a confiança de Pedro. Nós temos que orar por uma confiança assim. Como que uma pessoa sentenciada à morte, presa, cercada por um aparato daqueles de segurança, dorme como um bebê? Ele dormiu, era assim, desapareceu. Ele demorou para entender que aquilo era real. Ele estava dormindo um sono profundo. Já não era mais aquele Pedro medroso, ansioso, que negou o Senhor 3 vezes. Agora é um homem que tem comunhão, um homem cheio do Espírito, um homem tomado por Deus, um homem cheio de confiança, que não teme nada, porque sabe, se chegou a minha hora, vou em paz. Se não chegou, Deus vai fazer alguma coisa. E fez. O Senhor chegou a tempo. O que você está vivendo? Que é como uma prisão. O que você está vivendo agora? Que parece que você está aí em cadeias e não tem como sair. Parece que está definido, você já foi sentenciada a algo e acabou. Deus está falando: acalma, aquieta o seu coração, durma em paz, respira fundo, durma, coma, viva em paz. Porque o que está previsto acontecer não vai acontecer. O que parece que vai acontecer, não vai acontecer. O que está todo mundo esperando que aconteça de mal, não vai acontecer. O Senhor sempre chega a tempo. E quando Ele chega, nada pode resistir a Ele. Algemas caem. As portas são abertas, os portões são abertos. O portão de ferro abriu simplesmente por si mesmo. Porque quando Deus dá uma ordem, acabou. Tudo tem que obedecer. Nada pode resistir a uma ordem do Senhor. Mas olha que atitude sobrenatural.
O Pedro não estava ali desesperado, roendo as unhas, arrancando os cabelos, né? Se beliscando, naquela ansiedade, esfregando as mãos. Ele estava dormindo, com uma confiança profunda no Senhor. Então, o Senhor quer que você se aquiete, lança ansiedade nele, busque-o em primeiro lugar e você vai ver o que ele vai fazer. Deus está aqui garantindo a você que o que está previsto acontecer não vai acontecer. O que parece que vai acontecer, que vai te prejudicar, não vai acontecer. O que parece ser o fim, não é o fim. Pedro saiu daqui e fez tanto, realizou tanto. Por quê? Porque Deus ainda tinha muito com ele. O Senhor não tinha terminado. Então, Deus tem muito com você. E você vai viver muito. Outra coisa, lembra, aquele que começou a boa obra terminará. Não é o homem que vai definir como sua vida vai terminar. Não. Eu disse ainda outro dia, de uma resposta que eu dei para alguém que chegou, que estava com um diagnóstico terrível, que o médico tinha dado 2 anos de vida no máximo. Mas eu me levantei com autoridade e disse: quem é o homem para dizer quanto tempo você vai viver? Quem é o homem para dizer quantos anos de vida você ainda terá? Levante-se e creia! Toma posse de cura, de vida, de longevidade! E foi isso que aconteceu. Todas as previsões caíram por terra. Então, quem é o homem para chegar e dizer vai acontecer assim, assado? Se Deus colocar a mão, você vai sair com a sua vitória num nível muito mais alto. Ameaças tem, previsões negativas também. Mas quem dá a última palavra é Deus. Olha aqui, ó. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Há? Tem alguma coisa difícil demais para Deus? Ou, vou fazer a pergunta que o Senhor fez para Abraão em relação a Sara quando ela riu. Quando ela ouviu que o senhor falando que na primavera o Senhor viria e ela teria um bebê. E ela riu. E o Senhor falou: por que a Sara riu? Haveria alguma coisa impossível para o Senhor? Não, não tem nada impossível. Por volta da meia-noite, parecia que o dia ia acabar e eles iam permanecer naquela situação, presos, acorrentados ao tronco, lá na prisão, no interior, no lugar mais escuro. Mas não. Você vai ver uma atitude sobrenatural aqui. Eles não deram o que os sentimentos estavam pedindo, o que as emoções pediram, com certeza. Eles agiram por fé. No momento mais difícil, eles engrandeceram a Deus. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. E aquilo, né? A pessoa fica até em parafuso. Como? Esses caras chegaram aqui machucados, foram espancados, arrancaram a roupa deles, foram amarrados a um tronco, amarrados não, acorrentados a um tronco, o que significa que eles tinham que fazer as necessidades ali, porque não tinham para onde ir. Os 2 presos num tronco, acorrentados, machucados, sem roupa. E olha aqui que resposta. Eles estavam adorando, orando e adorando, orando e cantando. E os outros presos estavam ouvindo.
Parece loucura, né? Mas a fé é a loucura do vencedor. Olha que atitude sobrenatural. Quando você está diante de algo que parece o fim e você simplesmente se levanta e adora a Deus. E clama aos céus. E ama o Senhor. Foi isso que eles fizeram. Você não vê reclamação, murmuração, amargura, né? Aquela revolta, né? A dor da injustiça, porque eles estavam vivendo uma injustiça. Não, você vê adoração. Você vê homens fervorosos, apaixonados por Deus, adorando a Deus. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos ouviam. De repente, você está vendo? Sempre tem um de repente. De repente. É o de repente do Senhor, quando parece que não vai acontecer, quando parece que agora estou lá, lá no cárcere, lá no interior mesmo, no lugar escuro. Meu Deus, presos ao tronco, acorrentados. E agora? O que vai ser? Um de repente. Eles deram uma resposta de fé, uma resposta sobrenatural, que é o que o Senhor está pedindo para você. Adore o Senhor. Não reclama, não. Nós somos tentados a reclamar, a murmurar, a nos voltar contra Deus, a nos entregar aos sentimentos mais miseráveis. Mas não faz isso, não. Não se volta contra Deus. Adore, clame aos céus, diga para Deus: eu confio no Senhor. Se você não tiver força para falar nada, faz igual a Ana. Faz igual a Ana. Vai lá e geme. Sabe? Ela gemeu. Ela só gemia. Porque ela não tinha força. E ela foi respondida. Porque no momento de tanta dor, ela foi falar com Deus e fazer um voto, mas daqueles, entregar exatamente aquilo que ela tanto queria. É isso que nós temos que fazer. Dar uma resposta de fé, uma resposta de confiança. Sermos firmes. Não dê o que Satanás quer que você dê. Ele quer que você se volte contra Deus, que você desista, que você recue, que você se abata, que você desacredite de Deus, da vitória, da palavra, mas ele é o pai da mentira. Deus tem um de repente para você. Você verá a glória do Senhor. De repente houve um terremoto, claro. Foi o dunamis de Deus. Eles atraíram o poder de Deus. Mas veio com tanta força que veio em forma de terremoto. Tão violento, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Os alicerces da prisão foram abalados, tão violento. Olha a força do Senhor. Olha a violência. E você está com medo de homens, está com medo de perseguições, está com medo de sentenças, está com medo de alguma coisa? Olha o nosso Deus, olha o poder dele. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados imediatamente. Foi um negócio imediato. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Você está vendo? É isso aqui, ó. Você vai ver a glória de Deus. As portas que ainda estão fechadas serão abertas. As cadeias serão quebradas. As correntes que ainda aprisionam você vão todas aqui, ó, serão soltas, ó, e as correntes de todos se soltaram. Você verá a glória de Deus. Nada vai poder deter você, segurar você, impedir a obra do Senhor na sua vida. Aí não é o seu lugar.
Deus está tirando você destas cadeias. Cadeias estão sendo quebradas. As cadeias de Satanás estão sendo quebradas. O que algemava, aprisionava você, está sendo quebrado, aberto. Você está sendo livre. Creia na glória de Deus, porque você verá. Você verá o sobrenatural do Senhor. Você vai sair disso ileso. E o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Deus está tirando você desta prisão. Como tirou Pedro, como tirou Paulo e Silas. Aí não é o seu lugar. Você tem muito que viver. E esta situação que tem sido como uma cadeia, como algemas, correntes na sua vida, estão sendo quebradas. Cadeias nesta quarta-feira estão sendo quebradas. Deus está quebrando cadeias para a honra e a glória do nome dele. Levante-se com fé e veja a glória de Deus. Porque o que Deus tem com você é grande, é vitória. Apenas confia nele. Você vai sair disso. Poderosamente o nome do Senhor será glorificado. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida amada que está comigo. E que esta palavra, Senhor, tenha envolvido essa pessoa como um manto, tenha possuído a vida dela, que ela tenha realmente se vestido dela, que o coração dela tenha sido tomado por esta mensagem. Senhor, que ela creia, que ela se levante com fé, com confiança, que ela permaneça focada no Senhor, na sua palavra, que ela resista firme, que ela persevere com coragem e ousadia, que ela não olhe para lado nenhum, para as impossibilidades, que ela não fique procurando se vem de cá ou de lá, vem do Senhor, e o Senhor está dizendo: eu estou dando vitória a você. Cadeias estão sendo quebradas. Abençoa, Senhor. Abençoa o teu povo em todo lugar. Lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos para a oração. Eu consagro tudo e tomo posse, Senhor, de vitórias, de livramentos, de todas essas cadeias quebradas, da libertação do teu povo em todo lugar, que ela seja liberta, seja da doença, de qualquer aprisionamento, seja financeiro, seja uma perseguição, eu não sei, Senhor, um problema familiar, que ela seja livre, em nome de Jesus, que ela seja alcançada com poder agora. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo abundância na vida desses fiéis, abundância financeira, e onde este programa estiver chegando, que cada um esteja desfrutando desta palavra, da liberdade. Senhor, que essa pessoa realmente creia que no mundo espiritual ela já está livre. O Senhor vai se manifestar sobrenaturalmente na vida dela e o teu nome será glorificado hoje e sempre. Eu a abençoo, abençoo o teu povo em todo lugar e agradeço demais por tudo. Amém. Amém, amém, graças a Deus. O número do Disque Vida é 32969449. Rua Taquari, 995 na Moca, onde nós estamos. E hoje, Casa Firme, este trabalho único, poderoso, à sua disposição. Tenho certeza que você não conhece outro lugar que faz um trabalho como este. Levante-se, aproveita, venha buscar a Deus, esteja na presença dEle, você vai ver o que Ele vai fazer por você. Conta com a gente, é um prazer servir, e se o Senhor não voltar, vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.